Quando o assunto é saúde, principalmente emagrecimento, as opções milagrosas são infinitas. Deixar de comer carboidrato, só tomar líquidos como sopas e sucos, aquela dieta da lua, dieta paleo, etc, etc, etc. E aí, paralelamente a isso, a adesão aos exercícios físicos é um mistério. Para uns, passar a tarde inteira nas academias é pouco. Para outros, o sacrifício para se mexer é imenso, né? Mas até que ponto a personalidade pode influenciar no sucesso ou no fracasso de uma dieta alimentar? É isso que vamos desvendar aqui no Mentalistas de hoje. Eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Luciana Sadi, integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e que vai explicar pra gente se existe mesmo essa influência da personalidade no sucesso e no fracasso de uma dieta alimentar. Como vai, Luciana? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu agradeço o convite. E a nossa outra entrevistada é a nutricionista Patrícia Cruz, mestre em Ciência da Saúde pela USP, especialista em nutrição e transtornos alimentares. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Camila, e você? Tudo certo. Bom, pra gente começar esse bate-papo, uma novidade para muitos ouvintes que, ou pelo menos nunca pararam para pensar, né, se a personalidade influencia no fracasso ou sucesso de uma dieta. Luciana, só pra gente começar esse bate-papo, qual que é a definição, né, de personalidade? O indivíduo já nasce com aquela personalidade ou ele vai construindo ao longo da vida? Olha, a gente pode dizer que uma pessoa nasce com certos traços, algumas características que você pode ver num bebê, num filho. Um filho é diferente do outro, desde o início. Um é mais voraz, o outro é mais dorminhoco, um fica muito nervoso em certas condições, né, de frustração. Mas, mais do que isso, eu acho que seria um exagero. Então, ela nasce com certas características, a pessoa tem o meio, vai se desenvolvendo, não é? Vai crescendo, e aí a gente pode dizer que uma pessoa tem um jeitão. Melhor do que falar em personalidade, porque fica como se a gente pudesse cientificamente saber quem é o outro. Isso não é verdade, porque uma pessoa é tão rica, ela tem tantos fatores que compõem a forma da gente ser, que é quase impossível falar em personalidade, até porque ninguém tem uma personalidade. A gente tem muitas facetas. Facetas que a gente desconhece na gente mesmo. E isso, em relação a qualquer coisa que uma pessoa se proponha a fazer, é muito mais complexo, porque a gente muitas vezes não sabe que uma parte da gente, que a gente não tem muito contato, não está tão interessada em fazer o programa que a outra parte resolveu e assumiu que ia fazer. Então, acho que esse é o primeiro fator que pode atrapalhar qualquer pessoa numa condição de fazer, eu vou estudar, ou eu vou fazer uma dieta, ou eu vou fazer qualquer coisa. Mas eu acho que não é só uma questão de personalidade. Eu trabalhei muitos anos com problemas alimentares, meu mestrado é ligado à questão dos problemas alimentares. E a gente vê que não é uma questão apenas de personalidade, é que as dietas, elas propõem um tipo de privação que é insuportável para o indivíduo ao longo de muitos anos. Então, você começa fazendo a sua primeira dieta, você faz bem, a segunda você faz bem. Grande parte da população, depois de um tempo de dieta, não aguenta mais fazer dieta. Então, a dieta está provada cientificamente, ela é uma das maiores causas da compulsão alimentar, embora continue sendo prescrita. A dieta, então, é uma das maiores causas da compulsão. Mas por quê? Por causa da privação. Quando você fica privado muito tempo, eu vou dar só uma explicação psicológica, mas também tem uma explicação química. Você fica privado de um tipo de alimento ou do prazer de comer por muito tempo. Quando você para a dieta, a tendência é você voltar ao peso anterior da dieta em mais ou menos 2 anos e acrescentar um pouquinho mais. A gente ainda não sabe bem quais são os mecanismos psíquicos da privação que leva à compulsão, mas ela é muito frequente.
Pessoas que são privadas por muitos e muitos anos fazendo dieta, a dieta é um tipo de privação, elas acabam desenvolvendo compulsão. Não importa qual personalidade elas tenham. É que a gente tem uma moralidade com o gordo, fala assim, fulano é gordo porque é preguiçoso, fulano é gordinho porque não sei o que lá, e você vai desqualificando como se fosse culpa dele ser daquele jeito. E, em geral, um estigma, não é. né? É um estigma. Em geral, não é. Ô, Patrícia, até pegando esse gancho da Luciana, das dietas, né? Que a dieta, por ser uma privação, ela acaba retroalimentando aquele ser, às vezes obeso, um pouco mais gordinho. No caso da semântica mesmo, né? Eu já ouvi dizer, muita gente fala assim, não vou fazer regime, é dieta. Qual que é a diferença dos dois ou no fundo é a mesma coisa, a dieta e o regime? A mesma coisa, não difere. O regime, ele é mais agressivo. A palavra regime é mais agressiva. Então, regime remete a um crime, né? Então, quando passamos um regime para o paciente, esse regime, ele é semiaberto, ele é fechado, então remete a um crime, né? Então, a doença é um ato criminoso, né? Então, ele é um pouco mais agressivo, né, a palavra regime, que foi trocado por dieta. Dieta, durante muito tempo, era um sinônimo de coisa saudável, né? Então, as pessoas faziam dieta para ter um estilo de vida mais saudável. Em hospital, ainda é usado isso, porque a gente pode passar uma dieta hipossódica, uma dieta para ganho de peso, uma dieta pré-cirúrgica, né? Então, as dietas é um plano alimentar, né? E hoje em dia a gente está retirando também a palavra dieta e está colocando plano alimentar, né? Que é um plano mesmo, para esse paciente ele se planejar ao longo do período, né? Para fazer um processo de educação alimentar. Eu costumo dizer também educação alimentar e não reeducação alimentar. Porque aprender a comer, quando ele aprende, pronto, acabou. E ele vai comer o resto da vida. É que nem ler e escrever. Ninguém que aprendeu a ler, esquece. Então, quando ele chega no meu consultório, ele não aprendeu a comer. Então, ele não vai ser reeducado. Ele vai ser educado a partir daquele momento. Bom, só retomando a questão da personalidade, que até a Luciana falou que, na verdade, seria um jeitão da pessoa ser, né? Dá pra gente trazer alguns elementos para o nosso ouvinte e se identificar nesse sentido? Quer dizer, aquelas pessoas que são mais ansiosas, né? Aquelas que são mais introvertidas ou as extrovertidas. Dá pra gente trazer alguns exemplos para elucidar melhor para o nosso ouvinte essas características aí da personalidade? Olha, a gente pode falar de algumas características. Então, essas que você mencionou, tem as pessoas que são mais impulsivas ou mais explosivas também, né? As mais deprimidas, as que têm traços mais obsessivos, que são mais ligadas à limpeza, à ordem. Sim. A gente pode falar dos psicóticos, que já não dá mais para falar em traços da personalidade, mas que são pessoas que tendem a perder o contato com a realidade, ou das perversões sexuais. Todos esses a gente poderia chamar de traços de personalidade que podem estar na mesma pessoa. Sim. Não necessariamente, uma pessoa pode ser tímida e ao mesmo tempo impulsiva. Ela pode ser as duas coisas. Pode. Não é muito frequente, mas ela pode ser ou tímida e explosiva, ou deprimida e explosiva. Então quer dizer, ela não tem um único traço É desse. muito Ela raro tem uma pessoa ter um único traço. Mas tem um que sempre predomina? Ou é fácil de detectar um que predomina mais? Então, eu acho que essas formas de pensar são mais antigas. Tem algumas coisas que são mais evidentes, não necessariamente vão predominar sobre as outras. Nem tudo que você observa é visível, quer dizer que vai ser mais predominante. Muitas vezes o comportamento de uma pessoa, ele é determinado por tal complexidade que você não sabe o que é que está levando aquilo. Em geral, algumas coisas que você não vê. Eu sou psicanalista, eu acredito que o inconsciente faça seu trabalho pro bem e pro mal. E muitas dessas motivações você não conhece. Você só conhece o resultado final. Na minha experiência clínica, pessoas mais ansiosas, mais impulsivas e com uma história muito ligada a aplacamento de emoções pela comida.
porque são famílias bulímicas, famílias que lidam com qualquer frustração com comida. Essas pessoas tendem a usar a comida não para se alimentar, mas para aplacar sentimentos, para mudar estados de espírito. E aí a comida vai se separando da fome, da saciedade e do prazer, do prazer de comer, né? E vai se tornando uma espécie de remédio. É um remédio que não cura e só agrava a situação. Essa questão da frustração, até vou deixar uma pergunta pendente para o próximo bloco, que a gente já está no finzinho desse primeiro bloco aqui do Mentalistas. Além da frustração, eu queria abordar um pouco mais a questão da dependência, que algumas pessoas têm uma certa dependência dos alimentos, como qualquer outra droga, por exemplo, ou até relações amorosas. A gente volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. Aqui no Mentalistas de hoje, nós estamos tentando desvendar para você ouvinte se traços de personalidade, o jeitão de ser da pessoa pode influenciar no sucesso ou no fracasso de uma dieta alimentar e no bem-estar. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, né, gente, falando a respeito da dependência, né? Vou primeiro fazer a pergunta para a psicanálise e depois a gente vai para a parte da nutrição e do comportamento mesmo. Para a psicanálise, essa questão do indivíduo que tem uma certa dependência. Então, sei lá, a pessoa fuma bastante, ela decide parar de fumar, aí ela começa a comer o dobro. E existe essa relação de dependência também com os alimentos? Sim, sem dúvida nenhuma, que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é dependente de chocolate, Dependente é uma palavra forte, não tenho a intenção de colocar ninguém no lugar de doente, né? Mas são pessoas que são muito ligadas a chocolate ou a refrigerante, ou a usar certas comidas como calmante em certos momentos. Antes de dormir precisa comer uma frutinha. Tem uma série de hábitos que a gente vai organizando e esses hábitos eles tendem a entrar no lugar de qualquer situação em que poderia haver algum tipo de angústia. Então, hora de dormir é angustiante para a criança, mas também é angustiante para adulto, tanto é que a quantidade de remédio para dormir que tem no mercado e que muita gente usa. Muitas pessoas não usam remédio, eles comem uma frutinha. São esses hábitos que vão se organizando e a gente tende a ver aquilo como dependência. E é difícil tirar isso de uma pessoa. Eu imagino como deve ser desafiador, né? Estamos recebendo também aqui na Rádio Estadão a Patrícia Cruz, que é nutricionista. Como é que você lida com isso na clínica mesmo, de nutrição e com os pacientes que você recebe? Primeiro, esclarecer que, não, na minha visão, não há dependência, há hábito, né? Acho que dependência é muito forte. Há um hábito voltado para aquele alimento. Então, primeiro de tudo, a pergunta que a gente precisa fazer para o paciente é por que ele come o que come, né? Ele precisa ter a percepção mais correta e mais clara do que é fome e do que é saciedade. Se ele tem fome ao deitar, ok, ele pode comer a fruta ou ele pode tomar um copo de leite, né? Mas se ele não tiver fome, ele não deve fazê-lo. Então, não existe a dependência alimentar, existe um hábito que pode ter sido passado de pai para filho, de mãe, né? É um hábito ali da família que criou. Provavelmente esse hábito passa algum prazer, passa algum conforto para ele. Então, em alguma situação de angústia, de desprazer, ele vai lá e termina lançando mão daquele alimento como válvula de escape, né? O alimento é um conforto, o alimento passa a mão na cabeça, o alimento abraça. Então, nas nossas consultas, a gente tenta sempre deixar o alimento no lugar que ele deve ocupar, em pelo menos 80% das vezes. Existe o alimento voltado para a alma também, né? Mas existe o alimento fisiológico, que vai saciar a fome, né? E quando ele precisa daquele alimento voltado para a alma, ele pode consumir, mas ele tem que fazer de forma consciente, para que não haja o exagero e para que também não haja o arrependimento depois. Deve ser difícil ele fazer isso de maneira consciente, se existe de repente algo lá no inconsciente, como diz a psicanálise, né? Lá no inconsciente
que é a origem daquele hábito. Como desvendar isso, hein, Luciana? O trabalho diário do analista, né? É tentar encontrar essas origens, as coisas que motivam a forma da gente ser e de se comportar. Não é difícil, desde que você tenha um paciente ou um grupo de pacientes disposto a fazer essa investigação. É uma investigação como outra qualquer e precisa ser feita quando tem um interesse, um desejo de investigar. Eu pergunto isso porque às vezes a gente fala transtorno alimentar, a pessoa tem dependência, que é uma palavra fortíssima, ambas concordam, né, com isso, mas eu fico pensando, por exemplo, se a pessoa não chega a ter um diagnóstico de transtorno alimentar, mas ela é, entre aspas, ela tem o hábito de comer chocolate todos os dias. Aí, o inconsciente, não sei nem se eu estiver correta, você me corrija, por favor, Luciana, se eu estiver errada, mas de repente a pessoa come chocolate porque lá atrás, na infância, a pessoa teve uma boa relação com o chocolate que vinculou algum tipo de afeto, sei lá, com os avós. Então, quando ele come aquele chocolate, mesmo sem saber... É vovô e vovó. Existe isso mesmo, esse raciocínio, Luciana? Sim, tô comendo vovô e vovó. Isso me entendam simbolicamente, abstratamente. Mas tem esse significado, então? Tem. Com reconfortante, calmante, sem dúvida nenhuma. Aliás, é por isso que você fica viciado. E ninguém vai ficar viciado numa coisa que não dá prazer. E às vezes é algo que não tem a ver com o próprio gosto do chocolate, mas uma lembrança de algo que ele teve. É tudo junto, é o gosto de chocolate, junto com a lembrança. Não dá para separar. Junto com a lembrança, a pessoa não tem noção, ela vai lá e come chocolate. Mas se você for investigar, você vai ver que tem uma série de acordos, né? Uma série de significados que estão condensados no momento de comer o chocolate. Uhum. A questão que a Patrícia traz, ela é muito importante para você não desvincular a comida da fome, principalmente para quem tem um distúrbio alimentar, né? E pode ser um distúrbio alimentar em nível bem leve, mas é sempre importante que a comida esteja aliada à fome, né? E mesmo a comida que ela chama de alma, seja uma comida em que você tenha sempre prazer de comer, não dá para deixar de ter prazer em comer, a gente não é gado, nenhum de nós vai comer como se fosse boi comendo ração. São comidas prazerosas, gostosas, mas quanto mais aliadas à fome, elas serem ofertadas para cada um de nós, quando a gente está com fome, menos a chance você tem de desenvolver uma compulsão ou um distúrbio alimentar. E parar de comer assim que a saciedade chegar. Aí é que fica a pergunta, né, Patrícia? Como identificar essa fome e essa saciedade? Porque muitos ouvintes podem estar pensando agora... Puxa, mas que fórmula mágica é essa, né? Como é que eu vou conseguir criar esse hábito mais saudável sem ser xiita, né? Sem cortar de vez um alimento ou sem criar realmente... Não tem como escapar da rotina, então, do planejamento. Esse planejamento tem que ter, mas como é que o indivíduo, diante de um pote de sorvete, consegue resistir a esse impulso? Conta pra gente. Então, ele primeiro precisa reconhecer o que é a fome fisiológica dele, né? E como ele vai fazer isso? Se conhecendo, né? Então, eu costumo brincar, porque há pouco tempo a gente indicava comer de 3 em 3 horas. Mas será que você tem fome a cada 3 horas? Talvez eu tenha, talvez você não tenha, né? E por aí vai. Então, hoje em dia, no consultório, eu indico coma se tem fome. E se eu tiver fome, o que eu como? Coma compatível com a tua fome. Uma fruta, um copo de leite, né? E por aí vai. Então, eu peço para descrever, né? Quando começa o horário do almoço, que eu acho que é a fome mais evidente, para a gente tentar chegar próximo do sintoma de fome, o que você sente? Eu sinto uma pontada, uma dor de cabeça, um estômago vazio, um roncar de estômago, né? Às vezes eu até brinco, a tua fome é uma coceira na ponta do nariz? Não, né? Meu estômago ronca. Ok, isso é fome. Quantas vezes ele ronca por dia? Ronca 2, mas você está comendo 8 vezes. Né? Então tem alguma coisa errada, né? Então ele começa a identificar o que é fome. Então ele vai para casa com essa lição de casa. O que é fome? E ele tenta perceber,
né? Qual é o sintoma da fome no corpo dele, no corpo físico, né? Ele começa a perguntar para o estômago, né? E eu peço para ele ir comendo devagar e na metade do prato dele, né? Ele se pergunta, eu ainda tenho fome? Pergunta para o estômago, eu ainda tenho fome? E o estômago vai responder, tenho, pode comer ainda mais 3 garfadas. Não, eu estou repleto, né? Eu estou completo, não estou cheio, estou completo, eu estou satisfeito. Então, o que é satisfação, né? O que é saciedade? É sentir o alimento no estômago, né? Não é sair da mesa cheio, estufado, né? Saciedade é diferente de estufamento, né? Não é para ficar estufado. E eu costumo dizer, estufado nunca, nem com caminhão de alface. Verdade, né? Claro. Nunca. Aliás, ele tem que comer 3 caminhões de alface, às vezes, pra, né? Não me importa saciar. se você ficou estufado com leitão à pururuca ou com alface. Tá errado. As 2 formas. É para você sair da mesa satisfeito, sentir o alimento no estômago. E ele vai treinando, né? Não é assim também do dia pra noite. Não. Né? Você começa fazendo esse programa e ele, ai, que legal. Porque muita gente abandona, não é? A dieta. Sim, e ele vai fazendo o diário alimentar dele, ele vai anotando a fome, ele vai anotando a intensidade dessa fome, ele vai anotando a intensidade dessa saciedade e a gente vai puxando, né? Eu trabalho com psicóloga, porque sozinho eu não consigo fazer isso, e a gente vai puxando os sentimentos e os pensamentos tidos no momento que ele se alimentou, né? E a gente muitas vezes observa que ele tinha uma fome 2 e comeu um pacote de biscoito. Então, ele tinha uma fome muito pequenininha. E quando a gente olha a coluna do sentimento, do pensamento, ele tinha frio, né? Então, ele confundiu fome com frio. Ele tinha cansaço, ele tinha sono, né? E ele foi lá e comeu. Então, fome, cansaço, preocupação, o telefone que não tocou, a pilha de trabalho que não diminuiu, tudo isso é diferente de fome. Então, a gente vai tirando isso, né? E daí, eles me perguntam, e quando que você vai falar de alimento? O alimento continua o mesmo de sempre. O que eu quero mudar é a tua atitude alimentar, né? O bolo de chocolate vai continuar sendo bolo de chocolate. O que vai mudar é a tua atitude alimentar diante dele. Isso é importante, mas ele só muda quando ele reconhecer fome e saciedade. Isso é muito importante. Quem nunca? Quem nunca tentou uma dieta diferente para emagrecer, hein? Quem nunca? Aqui no Mentalistas de hoje, você ouvinte vai conhecer um pouco mais sobre a chamada dieta nórdica. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico e nutrólogo Patrick Rocha. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo. Do que se trata a dieta nórdica? Conta pra gente. A dieta nórdica, ela é basicamente uma alimentação mais natural, onde você retira esses carboidratos mais processados, alimentos industriais, comidas industriais de uma forma geral, e substitui por alimentos mais naturais, ricos em proteínas, ricos em gorduras naturais também, como ovos, como peixes, né? Então é uma alimentação, hortaliças também, que são carboidratos fibrosos, é uma alimentação mais natural, que você acaba retirando boa parte desses derivados de trigo, farináceos de trigo que a gente fala, inclusive os integrais, e adotando, no lugar do trigo, eles fabricam alguns pães mais caseiros à base de centeio, de cevada, que são bem mais saudáveis porque contém bem menos glúten e contém bem menos açúcar também na alimentação. Por que ela é chamada dieta nórdica, hein? Por conta da região, né? A região ela é utilizada naqueles países escandinavos, a Dinamarca, Suécia, Noruega. Então é uma alimentação natural daquela região. E bom, eu queria entender também a diferença da dieta nórdica para aquela dieta também que ficou muito famosa, né, pela total retirada de carboidratos e um investimento maior na gordura, né? Então, aquele paciente, ele tira totalmente o carboidrato e investe mais nos queijos amarelos ou até mesmo nos embutidos, nas carnes, que são as proteínas. Qual que é a diferença entre essas duas dietas, a nórdica e essa que eu mencionei? Seria a paleolítica. A paleo, É porque são tantas, né, doutor? Mediterrânea, paleo, tem uma moda para tudo quanto é jeito, né? Mas queria saber qual que é a diferença delas, né, para a nórdica. A diferença da dieta paleo para a dieta nórdica é que a dieta paleo ela é mais radical. Há uma retirada completa de derivados, cereais derivados do trigo, né? Então você retira também centeio, você retira cevada, que é usada na dieta nórdica. Na dieta paleolítica você enfatiza mais, de uma forma geral, as gorduras. As gorduras de origem saturada, de origem animal. E na dieta nórdica
enfatiza mais os peixes no lugar dessas carnes vermelhas gordurosas que são mais usadas na dieta paleolítica, mas elas são bem próximas. Muito bem, esse é o Dr. Patrick Rocha, que é médico nutrólogo, contando um pouquinho mais para você, ouvinte da Rádio Estadão, como é que funciona essa chamada dieta nórdica. Obrigada, viu, doutor, pelo esclarecimento. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Mentalistas. Estou recebendo aqui na Rádio Estadão a nutricionista Patrícia Cruz, mestre em Ciências da Saúde pela USP, especialista em nutrição e transtornos alimentares, e também a psicanalista Luciana Sadi, que é integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão das dietas milagrosas, né? Então a gente tem a dieta do Can, né, que eu vou citar, que é uma famosa, aquela que retira totalmente o carboidrato, a que promete te deixar mais magra em uma semana perder 20 quilos, hein, Luciana? São muitas dietas milagrosas, né? E quem não gosta do milagre? Não é? E sofrendo menos sofrendo possível. Nada, sem esforço, sem trabalho, sem esse trabalho que a Patrícia fala, que é o mais importante, que é de autoconhecimento, que é de uma investigação pessoal. Não vai ter encheção. Você vai fazer uma dieta milagrosa e vai ficar magra para sempre. Não dá para acreditar nisso. Então, por que existe uma aceitação tão grande? A venda de best-sellers voltados para alimentação, ela vai de vento em popa, com crise ou sem crise, viu? Por que, hein, Luciana, que faz tanto sucesso? Eu acho que porque a gente quer milagre, né? A gente acredita em milagre e não quer, nem sabe. Uma grande quantidade de pessoas não sabe que esse método não funciona. Porque são mais de 50 anos que vem dizendo, né, a medicina, todo mundo fala, faça dieta ou faça regime. Eu sou da época do regime, né? Faz regime. De uns 20 anos para cá ficou mais científico, entre aspas, faça dieta. Então, as pessoas não sabem que o método não funciona aqui. Quem está por dentro, né, quem vem investigando e pesquisando, já sabe que precisa ser usado outro método. Então, a maioria das pessoas usa um método antigo, muito difundido na sociedade. Você abre uma revista de moda, tá falando para você fazer dieta. Qualquer médico que você vai, olha para você, mesmo ele sendo obeso, ele fala que você está gorda, ainda manda você fazer dieta. Então, é mais difícil você acreditar que existe outra forma de fazer isso. É uma forma trabalhosa, acredito que seja muito mais científica. Ela dá alguns resultados, mas essa ideia de que todo mundo vai ser magro e feliz para sempre é a maior mentira do planeta. Cada um tem seu corpo, tem sua forma, ninguém vai ser feliz por muito tempo. É próprio da felicidade, uma frase do Goethe, que é: nada mais tedioso que uma incansável sucessão de dias felizes. A gente não fica feliz o tempo todo, né? A felicidade exige contraste. E então as pessoas estão atrás de uma coisa impossível. Ô Patrícia, eu fico imaginando assim, já pegando essa parte da ciência, né, que é muito vasta, né? Então a gente estava até falando no bastidor, né? Estudos apontam que o chocolate é benéfico para o coração. Uma semana depois, estudos apontam que o chocolate contribui para a obesidade. Quer dizer, você tem estudos apontam pro bem ou pro mal, né? Como lidar com essa situação, principalmente quando a gente fala dessa questão, né, do emagrecimento? Por que as dietas da moda fazem tanto sucesso? Porque nós vivemos um mundo gordofóbico. Gordofóbico? Gordofóbico. Como assim? Conta pra gente. Nós temos fobia da gordura, né? Nós temos fobia do gordo, né? Nós culpamos o gordo por ser gordo, né? Todas as campanhas mundiais ou as campanhas nacionais, elas tratam o obeso. Elas não tratam a doença, né? Então, elas culpam o obeso pela doença. Eu não vejo nenhuma campanha tratando o hipertenso como culpado de desenvolver uma hipertensão. Ou eu não vejo ninguém falando que o hipertenso não tem falta de vergonha na cara, né? Porque ele é hipertenso. Mas o obeso, sim. Eu vejo um magrinho comendo batata frita e ninguém fala nada. Mas se o gordinho vai lá comendo também, né? Ah lá, tá comendo batata frita. Não fecha a boca. Exatamente, né? Não fecha a boca. Então, isso me causa uma tristeza muito grande. Deixar bem claro, só é obeso, só é gordo quem pode. Geneticamente, isso já está escrito, né? A obesidade tem causa multifatorial, genética, ambiental e emocional. Então, às vezes, ele pode estar consumindo um valor calórico muito pequeno e mesmo assim ele vai ter excesso de peso. Ele pode ser, e por isso que ele é, né? Esse é o primeiro momento, né?
Por que sai tantos alimentos? Estudos mostram que, né, o ovo pode, o glúten não, a lactose sim, e por aí vai. A pizza protege o coração, faz uns 6 anos que saiu um estudo italiano, né? A pizza protege contra doenças cardiovasculares, né? Não é estudo italiano, hein? Exatamente. Não é. Daí a gente vai atrás, correndo, né? Não é a pizza, é o molho de tomate, que é antioxidante, né? O tomate ali, né, quando sofre calor, libera licopeno. Então, é o molho de tomate que tem em boa quantidade na pizza que vai proteger o coração, né? Então, existem vieses nesses estudos. Mas a sociedade precisa disso, né? Nós vivemos em um mundo onde os dieters, que são os fazedores de dieta, aumenta cada vez mais, mas a obesidade também. Então tem alguma coisa errada. Cada dia se lança uma dieta nova, né? E cada dia o número de obesos aumenta. E a gente tem uma outra ponta dessa história toda, né? Pegando o alimento como o vilão agora e não só os traços de personalidade ou caráter, são aquelas pessoas que são viciadas numa vida saudável, né? Então você tem aqueles chamados os ratos de academia, que são praticamente obsessivos por exercícios físicos, né? Como é que a gente pode explicar esse tipo de comportamento? A pessoa é mesmo desse jeito? Ela se tornou desse jeito? O que a psicanálise diz dessa outra ponta, né? Dos obsessivos por uma vida saudável, Luciana? Eu não sei dizer se ela é ou se tornou. Aliás, de certa forma, não faz nenhuma diferença se ela era e se tornou, se ela... Né? Sempre foi. Sempre foi. Se antes ela tinha uma obsessão com limpeza em casa e agora ela tem com uma espécie de purificação do corpo por meio do exercício físico. Em geral, são ideias mais esquisitas que a gente, quando vai investigando, vai encontrando. Então, eu estou protegida de uma doença, eu sou saudável, eu sou superior a você, porque eu faço dieta. Tem uma série de pensamentos inconscientes ou meio inconscientes que estão organizando aquele tipo de comportamento. Você vê só a ponta final. E para cada um que está fazendo exercício compulsivamente, porque é uma forma de bulimia, você está tentando gastar aquilo que você que nem comeu, até só a imaginação já causa tudo isso. Não precisa nem comer, só de imaginar que comeu ou que está privado, você já tem uma série de efeitos. Mas, em geral, é isso. Eu sou superior a você, eu sou mais lindo que você, eu sou mais saudável que você, né? As pessoas não fazem dieta só para elas se sentirem bem. Elas também precisam se comparar com os outros. E sair ganhando, né? Somos humanos. E o fracasso dessa dieta, né? O que a gente pode atribuir ao fracasso dessa dieta? Porque a gente tem muitos indivíduos que têm uma motivação inicial. Então, eles começam, dão um start e faz certinho, né? 1 mês, 3 meses. Tem uma dieta americana, não é dieta, é esqueci o nome agora, mas é um plano de exercícios físicos para P90X. É um plano americano, não sei se vocês já ouviram falar. Você faz 90 dias de vários exercícios físicos que você pode fazer na sua casa, assistindo aqueles vídeos, né, DVDs e tudo mais. Muita gente começou fazendo isso, mas nunca mais fez, assim, parou, né? O que a gente pode atribuir, primeiro a Patrícia, depois a gente pode passar para a Luciana, o fracasso dessa dieta, pela sua experiência na clínica mesmo? Em 90 dias, se for uma dieta de 90 dias, já me remete à restrição. Toda restrição vai gerar compulsão, né? Médio e curto prazo. Existe um estudo que prova que dieta restritiva aumenta em 18 vezes o risco de desenvolver transtorno alimentar, seja bulimia, anorexia ou transtorno da compulsão alimentar. Quer dizer, às vezes a pessoa não tinha isso, ela pode desenvolver se ela tiver uma restrição séria. Transtorno, nem toda dieta, né, termina com transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta restritiva. Olha! Né? Então, isso é fato.
Então, primeiro já começa pelo período, 90 dias. Essa pessoa, às vezes, demorou 9 anos para ganhar todo esse peso que ela tem. Então, não é em 90 dias que ela vai resolver. Tem muita coisa para ser resolvido, né? Tem todos os sentimentos, tem as questões de ambiente mesmo, né? Quem compra, como que prepara esse alimento, né? Qual é o estilo de vida dela, né? Não é só retirar. Por isso que essas dietas fazem sucesso, porque muitas vezes é mais fácil retirar o alimento do que aprender a comer, aprender a preparar, né? Então, na iminência de precisar me controlar para comer 3 biscoitinhos, eu não como nenhum, né? Então, você nunca mais vai comer? Não, eu vou comer quando eu chegar no meu peso objetivo. Aí chega no peso objetivo, come 10 pacotes de bolacha. Não chega no peso objetivo. Não chega. Porque quem define o meu peso é o meu alimento. E não é o meu peso que vai definir o que eu como. O que eu como que vai definir o meu peso, né? É essa a mão certa. Então, eu preciso comer de forma adequada, fazer um plano alimentar adequado para chegar no meu peso-alvo. Que não é peso de revista e que não é peso de foto, né? É um peso saudável, que a pessoa fique bem, fique saudável, fique confortável com as roupas, né? Ela não precisa entrar num peso de tabela. Isso é importante também, porque às vezes ela coloca tanta expectativa naquele peso que fica muito pesado e ela, na metade do caminho, desiste, porque ela acha que não vai dar conta mesmo de tudo aquilo, né? Então, não pensa daqui, quando ela emagrecer 20 quilos, mas ela precisa pensar daqui 15 dias, quando ela reduzir 1 quilo, o que ela vai fazer com 1 quilo a menos, né? Então, ela vai continuar na dieta. Então, não gosto dessas dietas de 90 dias. Já começa por aí. Deu prazo, né? A pessoa pode até emagrecer 10, 15 quilos em 90 dias, mas vai ganhar 25 quilos em 40 dias. E do ponto de vista da psicologia, você concorda com essa questão da restrição? Concordo plenamente. Onde tiver privação, vai criar compulsão, seja a privação real ou a privação imaginada. Como que seria essa privação imaginada? Segunda-feira eu vou entrar em dieta, então hoje eu posso comer tudo o que eu quiser. Você já está dentro de uma compulsão, porque você não está mais comendo aliado à fome e à saciedade. Você está comendo preventivamente, como se você fosse um camelo, não é? Para estocar prazer, porque semana que vem você vai começar a tirar prazer da sua vida, prazer de comer da sua vida. O que a pessoa faz? Ela come quilos de comida sem fome, dilata o estômago, faz um embaralhamento, as pessoas até se sentem sujas nessas situações, porque é quase uma coisa masturbatória, uma coisa maluca que a pessoa faz, porque segunda-feira ela não vai comer mais nada. Então, imaginariamente, ela não começou a privação, é o medo da privação já faz ela ter esse tipo de comportamento. Isso é muito comum que você ilustra, Luciana, porque tem pessoas que começam a fazer a dieta na segunda-feira. Vou pegar a segunda-feira, que é o dia mundial das dietas, né? Do começo das dietas. Então, a pessoa começa na segunda-feira, ela vai bem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, ela come uma pizza. No domingo, ela fala, como eu fui uma boa aluna, um bom aluno durante a semana inteira, domingo eu vou enfiar o pé na jaca, literalmente, e come tudo. É uma espécie de boicote que a pessoa faz com ela mesma? Se você quiser culpar a pessoa disso, você vai falar que ela está se boicotando. Mas eu não acho que é só uma questão de... É insuportável comer de fora para dentro, com alguém te dizendo, uma autoridade, né, que a dieta é esse tipo de autoridade, é insuportável. É insuportável passar a privação de prazer sem comer a comida que você gosta por muito tempo. Então, uma hora ou outra vai acontecer isso. Talvez nos extremos tenham pessoas que consigam, assim, passar a vida, porque cada um come de um jeito, a gente tem que descobrir o jeito da gente de comer, que seja, como a Patrícia disse, confortável para você, não é? Então, tem pessoas que podem passar, aguentam se controlar dessa forma ou se privar, mas a maioria das pessoas não aguenta se privar, vai sofrer com isso e vai causar algum dano em função dessa privação. O que a Patrícia falou é uma das maiores verdades. Se dieta funcionasse, o mundo tinha emagrecido e o mundo engordou.
e engordou muito. E desde que se começou a falar em dieta, o mundo vem engordando cada vez mais. É um método que não funciona para grande parte das pessoas. E cada um precisa encontrar a sua forma de comer que funcione para si. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, último bloco aqui do Mentalistas, vamos tentar ajudar você, ouvinte, que se identificou em algumas dessas situações, para ver se o seu problema tem solução, né? A gente volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Fica a dica. Essa música, Meu Lanchinho, é passada de geração para geração. Essa versão é da Galinha Pintadinha. Muitas crianças crescem ouvindo canções de incentivo para a alimentação, porque por vezes é realmente muito difícil fazer os pequeninos comerem. Algumas trazem os aspectos mais apetitosos da comida, como essa aqui, ó, da Xuxa, nos anos 80. E ainda no momento nostalgia para alguns aqui no Mentalistas. E essa versão aqui do Gengis Khan, hein? Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobre faz mal. Mas que comilão! Não, não, não. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Comer é o melhor para poder crescer. Bom, tudo bem. Mas e depois que o sujeito cresce, em um movimento inverso, começa a briga com a balança? Aí entram as músicas de incentivo, que também são boas sugestões para perder uns quilinhos aí, principalmente durante as atividades físicas, né? A dica de hoje do Mentalistas é para que você não desista de uma vida mais saudável, mas não se esqueça de cuidar da mente também. Mentalistas. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão a psicanalista Luciana Sadi, integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e a nutricionista Patrícia Cruz, mestre em Ciências da Saúde pela USP. Ô Patrícia, quando alguém chega no seu consultório buscando uma nutricionista, ela vai com uma ideia e chega lá, é outra completamente diferente? Quer dizer, eu imagino que o paciente chega lá e fala assim, eu quero um plano para reeducação alimentar, né? Aí como é que você lida? Você vai comendo pelas beiradas, literalmente, para chegar nesse comer emocional, que é o foco, muitas vezes, do problema do paciente? Sim, tem que ir com jeitinho. A gente vai percebendo a personalidade do paciente, se ele permite fazer isso, né? Às vezes tem paciente que não vai permitir. Então, vou contar calorias, vou diminuir porções, vamos falar de tamanho de porção, mas tem paciente que eu peço permissão, né? Posso focar de uma outra forma? Posso te perguntar não só o que você come, mas por que você come o que come? Daí ele fica olhando para mim e fala, sim, pode, então tá bem. Então, a partir de hoje, eu me preocupo com o que você come, mas eu quero saber muito mais por que você come, né? Porque você tem fome, porque você tá com frio, porque você tá cansado. E daí ele vai respondendo e é uma surpresa para ele, né? Porque ele nunca tinha parado para isso. Porque ele sempre dividiu todas as dietas, né, que ele fez anteriormente, dividiu os alimentos em bons e ruins. Pode, não pode. Né? E isso é muito ruim, porque quando ele come o alimento que na cabecinha dele não pode, ele fala assim, puxa, já que eu comi aquilo que não podia, eu já estraguei tudo. E agora eu vou comer isso, isso, isso e aquilo. E daí eu retomo amanhã, né?
mas amanhã ele também não retoma, porque ele já perdeu o foco, né? Então não existe entrar na dieta e sair da dieta. Não existe alimento bom e ruim. Isso são personalidades para pessoas. Existem pessoas boas e ruins. Alimento, existe alimento adequado e inadequado para aquela circunstância, para aquele momento, né? Mas todos os alimentos são bons, né? Depende da frequência e da quantidade que você consome. Então, ele tira esse peso, né? Ele não fez nada de errado. A partir do momento que sai esse peso do ombro dele, ele começa a falar assim, olha, eu tive um lapso. Ele já tira o e sair e entrar da dieta. Eu tive um lapso, eu comi um brigadeiro a mais. Ah, é? Você ficou estufado? Não, não fiquei. Ficou satisfeito? Fiquei. Então, não tem problema nenhum. Né? E essa questão da culpa, hein, Luciana? Difícil trabalhar também, hein? Olha, assim, a gente como psicanalista, a gente tem 2 focos. Um, a gente trabalha individualmente com os pacientes. O outro foco é uma espécie de leitura que a gente pode fazer da sociedade, da cultura, do nosso tempo. E o que a gente observa é que a moralidade, ela veio migrando do sexo para a comida, da cama para a mesa. Por isso, hoje, parece que dá muito mais culpa comer um brigadeiro, um chocolate, do que o sexo, do que sair pelada numa revista, que já nem tem mais revista de mulher pelada, porque tá tudo na internet, né? Mas comer virou um grande lugar de culpa. Parece que a gente tá na Idade Média, tem que se chicotear depois que come, não é? Mas é porque a moralidade tá mudando. Ela já não tá mais tão ligada à sexualidade, tá muito mais ligada ao comer. E é o comer que começa a ser controlado e proibido pelas ciências, pelas revistas. Tem todo A gente precisa ver a coisa de uma forma maior, porque a pessoa, quando ela desenvolve um distúrbio compulsivo de alimentação, ela come mais. Quem favorece que você coma mais? A indústria. Então tem todo, não é que isso tudo foi pensado, mas quando foi pensado de uma forma articulada para engordar as pessoas, para vender mais comida para as pessoas, para elas continuarem mais gordas. Mas quando você olha, é isso que acontece. Então essa leitura social, ela é muito importante a gente ter para entender onde a gente está e o que nós podemos fazer, inclusive em termos de políticas públicas, para poder prevenir os distúrbios alimentares. Deve ser muito difícil conseguir tirar a culpa desse indivíduo já diante de toda essa questão social que já tá enraizada de milênios, não é? Sim, sem dúvida. É difícil, mas é possível. Quanto mais responsabilidade você vai conseguindo criar sobre você, menos culpa você vai tendo. Você tem responsabilidade, mas você não tem culpa. Quanto mais cego você age, sem se conhecer, mais culpa você acaba tendo. Que é o comer consciente. Comer o alimento, quando você não tem fome, vai acontecer várias vezes, mas contanto que seja consciente. Assim você não vai exagerar na quantidade, né? Olha, eu vou comer esses 2 quadradinhos de chocolate hoje à tarde porque eu estou cansada ou porque eu estou triste, mas só 2, eu não tenho fome, mas é por esse motivo que eu estou comendo. Não vai existir culpa, né? Eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade do meu ato. E se agora eu vou provocar, e se o indivíduo pensa assim, puxa, rompi o meu relacionamento amoroso, vou comer hoje à tarde chocolate, mas não vou comer 2 quadradinhos, eu vou comer 2 barras de chocolate. Também tá perdoado esse indivíduo ou não? Primeiro a gente vai perguntar se essas 2 barras vão resolver o problema dele. Vai resolver comer as 2 barras? Ele vai responder que não, né? Que não vai resolver, ela não vai voltar. O indivíduo, né, o parceiro não vai voltar. Então, será que resolve? Né? Será que no fim das 2 barras ele não vai ter 2 problemas? Ele continua ainda com o coração partido e ainda com o peso a mais ou com as 2 barras de chocolate? Então, ele vai precisar fazer vai precisar pensar um pouquinho a respeito disso. E talvez no meio do pensamento ele desista, mas a gente já sensibilizou. Então o objetivo principal é mudar esses pensamentos, de maneira que ele consiga ser capaz de ter o pensamento antes de executar a ação. Então, é como se ele estivesse diante de ele tá sozinho em casa, ele abre a geladeira, né, vem aquela impulsividade, eu vou tomar aquele pote de sorvete que tá aqui na minha frente.
Na hora que ele abre a geladeira, que ele vê, é nessa hora que ele vai pensar? Nessa hora, ele pode fazer 3 perguntas, né? Eu tenho fome para comer esse alimento? Ele vai responder que não, né? Eu preciso muito desse alimento? Ele vai responder que sim, ele está triste, né? É hora de comer esse alimento? Então, a gente vai pensar no plano alimentar, né? Então, ele vai poder encaixar esse alimento em qual refeição? Ele que vai me dizer. Não, então eu tomei meio pote de sorvete no jantar. Ok, foi consciente, né? Ele tirou o jantar dele, que ia ser um alimento, um arroz, feijão, carne, salada, e tomou o sorvete dele. É saudável? Talvez algumas pessoas me perguntem, para aquele momento foi saudável, né? Por incrível que pareça, né? Ele matou a fome de alma dele, né? Ele fez de forma consciente, porque ele poderia ter tomado o pote inteiro mais o jantar dele. Então, ele pegou aquele sorvete e transformou num jantar. Ele ficou talvez menos triste. Ele não resolveu o problema tomando sorvete, mas ele ficou menos triste e ele pensou a respeito. Ele conseguiu resolver o problema ali. Ele não vai ter culpa depois, né? Ele vai continuar triste. Bom, eu sei que é... Pode falar. Eu acho que ele vai ter culpa se era um ato autodestrutivo. Porque onde tem a destruição, vai ter a culpa. Por exemplo? Psicanalista. Se ele tá com muita raiva dele mesmo, porque ele, afinal, perdeu essa mulher, ou ela perdeu esse homem, e o cara não gostava de sorvete, você sempre se privou de sorvete, aí você olha o pote de sorvete, e no ato de comer o sorvete de forma impulsiva e quase violenta, você tá matando alguém. Simbolicamente falando, né? A pessoa que o sorvete está destruindo. Eu estou me destruindo comendo sorvete. Se for autodestrutivo, você vai ter culpa. Se é destruindo alguém comendo sorvete, porque às vezes você está comendo sorvete, mas tem um sentimento endereçado para o outro. Isso Ela é possível. gostava de sorvete. Eu vou comer. Isso tudo é um pouco inconsciente, mas é muito possível e muito frequente. Então, onde houver uma intenção destrutiva, você vai encontrar maior culpa. Eu acredito que isso seja bem comum nos transtornos alimentares, não? Nos transtornos alimentares está tudo confundido, comida com pensamento, com sentimento, com a culpa inconsciente, com as proibições que vêm da cultura e dos pais. O trabalho é todo dia ir separando, tentando elucidar todos os elementos que compõem aquela dificuldade. Para vocês, psicanalistas, deve ser um desafio, não é, Luciana? É um conseguir desafio, detectar isso. É um desafio, mas também é muito interessante, porque cada um come de um jeito, cada pessoa é de um jeito, vale a pena. Bom, e o recado final aqui para o nosso ouvinte, Patrícia, que muitas vezes se decepcionou nesse caminhar por uma vida mais saudável, mais slim, mais leve, né? Qual que pode ser o caminho para esse ouvinte, em primeiro lugar? Acho que cuidar da dieta, né? Cuidar do hábito alimentar vai prevenir várias doenças, eu acho que está no caminho certo. Tem que fazer com cautela. Nenhuma dieta é igual para todo mundo, porque nem todo mundo é diferente, pensa diferente, sente diferente, né? Eu acho que isso é mais importante. Verificar se o plano alimentar está compatível com o estilo de vida. Eu acho que a dica mais importante, a emoção assumida não vira comida. Muito bom, muito acho bom. Que isso é importante. É um lema. Muito bem, agradeço à nutricionista Patrícia Cruz, mestre em Ciências da Saúde pela USP, especialista em nutrição e transtornos alimentares. Obrigada pela presença, viu, Patrícia? Obrigada, muito obrigada. E também agradeço à psicanalista Luciana Sadi, integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Obrigada pela presença, Luciana. Obrigada e muito obrigada pela oportunidade de esclarecer as pessoas sobre essa outra forma de tratar um problema que tem mais chance de dar certo. Obrigada, até a próxima. Com os trabalhos técnicos de Roger Palme, o Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando, claro, que você pode ouvir todas as edições do programa e essa aqui também no nosso site, radio.estadão.com.br. A apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima!